Para a programação linear inteira, a gente usa o método branching bond, tá? Que a gente, na verdade, vai eliminando partes do problema, né? Que são justamente as partes em que, para eu chegar na solução ótima, eu tenho que usar variáveis fora das restrições, né? Ou seja, se a variável é inteira, para eu chegar naquele resultado, ela não poderia ser inteira, né? Ela seria um valor real. Então a gente vai eliminando essas partes até achar uma resposta que seja inteira. Então aqui tem alguns passos, mesma coisa que eu, assim, de maneira semelhante que eu coloquei lá para o simplex e tal, fiz uma sequência de passos aqui para ajudar vocês. A primeira coisa é achar a solução ótima do problema relaxado. O que é o problema relaxado? Desconsiderando se as variáveis são inteiras ou não. É o que a gente vem fazendo até aqui. Então o problema relaxado é o que a gente faz, é o normal, tá? Então a gente acha a solução ótima, ok? Tanto faz o método, né? Pode ser método gráfico se eu tiver só duas variáveis, pode ser usando simplex, né? Então, na solução normal aqui já resolve, tá? Aí o segundo passo aqui é a solução relaxada. Se a solução relaxada é inteira, né? Eu não fiz, não levei em consideração se as variáveis são inteiras ou não, mas a resposta ótima me deu com as variáveis inteiras. Bom, então eu achei a resposta. Posso parar, né? A minha limitação extra seria as variáveis inteiras e a resposta que eu achei já, as variáveis já são inteiras, então tá tudo certo. Agora, se não for inteira, se essa solução que eu achei não for inteira, que é o passo 3, aí eu tenho uma série de passos aí dentro, tá? O primeiro é a solução para o problema relaxado, é o limite superior do problema, tá? Ou seja, sempre que eu tiver uma solução, eu achei a solução ótima, mas as minhas variáveis que deveriam ser inteiras, elas não são inteiras, eu vou tentar achar uma outra solução e necessariamente ela vai ser um pouco pior do que ela relaxada, tá? Justamente porque quando eu faço ela relaxada, a única limitação são as restrições técnicas. Agora, além das restrições técnicas, tem as restrições das variáveis. Então, eu vou diminuir. Então, ele vai piorar um pouquinho o desempenho do problema. E para tentar encaixar com as restrições das variáveis. Aí, o que eu faço? Eu tento particionar a região viável da solução relaxada. Então, aqui eu tenho até um exemplo, né? Se a solução relaxada foi obtida com valor de x valendo 5,7, e essa variável tem que ser inteira, 5, né? Essa variável x, ou ela pode ser 5, ela pode ser 6, ela pode ser 5,7. Então é justamente isso que eu faço. Claro, ela pode ser qualquer outro valor inteiro. Mas aqui, como ele deu entre 5,7, eu vou tentar o valor mais próximo inteiro abaixo e acima. Então eu separo esse problema em dois. Tá? E aí eu vou tentar, aqui, né, o problema deve ser inspecionado, então, com essa variável x valendo qualquer valor menor ou igual a 5 ou maior ou igual a 6. Aí eu elimino toda essa faixa entre 5 e 6 que não é inteira, né? Então, eu tenho dois novos subproblemas. Fazendo essa etapa de eu ter os dois novos subproblemas, aí eu vou verificar se a solução atual é inteira, que é o mesmo, semelhante ao que a gente fez lá no passo 2, lá em cima, né? Verifico se a solução que eu obtive com essa restrição ela deu as variáveis todas inteiras, as que precisavam ser inteiras, e melhor que as outras soluções que também são inteiras, então essa solução é considerada incumbente, ou seja, ela é uma solução possível para o problema. A gente não sabe se ela é melhor, tá? Mas a gente já guarda esse resultado. Pode ser que essa seja melhor. Se a solução que eu encontrei, ela obedece aos limites, mas ela ainda não é inteira, aí eu repito os passos de novo, né? Eu vou atualizar o limite superior, né? E vou tentar dividir o problema de novo. Então, se a variável x que eu botei igual a 5, aí a variável y ficou um número real e não inteiro, e ela deveria ser inteira, então agora eu vou na outra variável e delimito novamente. Vai ficar mais fácil de vocês entenderem com um exemplo, né? Mas é só para explicar um pouquinho esses passos. E por último, se a solução relaxada é relaxada, mas não obedece limites, descarte, tá? Então, simplesmente eu tentei fazer
o processo, né, limitando em menor ou igual a 5 ou maior ou igual a 6, nesse exemplo que está em vermelho, e eu achei uma resposta que não obedece às restrições, não adianta. Então, ela não é uma solução factível para o problema. Bom, vamos para o exemplo. Tá? Eu montei um gráfico aqui para ajudar ao entendimento, né? Então, eu tenho aqui essa minha função, que é de maximização, nesse caso que eu estou testando. Então, essa função de maximização é 3x1 mais 4x2. Eu nem tenho a reta dela aqui, porque ela vai mudar, né? Eu não coloquei nesse gráfico, né? E eu tenho as duas restrições. Um é 2x1 mais x2 tem que ser menor ou igual a 6. E outro 2x1 mais 3x2 menor ou igual a 9. Que são essas duas retas que tem vermelho com ângulos aqui no meio, tá? E como elas são restrições com sinal de menor ou igual, a área que tem a minha resposta útil, ela é essa área aqui dentro. Essa linha que foi colocada aqui na vertical e outra na horizontal é porque as variáveis tanto x1 quanto x2 não podem ser negativas. Então, a minha resposta obrigatoriamente tem que estar aqui dentro dessa região que eu estou mexendo com o mouse aqui, né? Então, no caso, eu já vou falar isso para vocês, né? Mas no caso desse problema específico, a solução ela está aqui. Se eu tivesse plotado aqui a nossa linha da função de maximização, ela passaria na intersecção das duas variáveis. Tá? E por último, eu digo que as duas, além de ser positivas, essas duas variáveis elas devem ser inteiras. Tá? Ou seja, se a minha solução deu aqui, eu coloquei esse quadriculado aqui justamente para facilitar a gente visualizar isso para essa hora da explicação. Se a minha solução está aqui na intersecção, dá para ver que não é inteiro o valor, nem de x2 nem de x1. Ó, ele não deu em cima das marcações aqui dos inteiros. Ou seja, ela é uma solução relaxada e que não obedece às restrições das variáveis, elas não são inteiras. Então, aí eu vou fazer aquele processo que eu falei para vocês. Primeira coisa era achar a solução. Aqui, eu já disse para vocês que a solução está aqui no meio, né? Embora não tenha mostrado aqui como a gente chega nela, mas vocês já sabem pelas outras aulas. E a solução estando aqui no meio, eu sei que ela é uma solução relaxada, que não foi considerada, então, as variáveis inteiras, e que ela não deu inteira essa resposta. Lembrando, o que tem que ser inteiro ou não é o valor de x1 e x2, e não da função de maximização. Isso aqui pode dar um valor quebrado, não tem problema. Então, nesse exemplo aqui, esquece esse desenho por enquanto, que isso a gente chega nele depois da explicação. Então, eu tenho minhas funções, tá? Eu tenho os valores, x1 seria 2,25, se vocês olharem aqui, né? 2,25 mais ou menos, e aqui mais ou menos em 1,5 de x2, né? Deixa eu confirmar aqui, 1,5 de x2. E aqui a minha resposta, se eu substituir 2,25 e 1,5 da minha função de maximização, eu vou obter 12,75. Essa é uma solução relaxada e as variáveis x1 e x2 não são inteiras. Então, vou ter que subdividir o problema. O que eu faço? E para começar, qual das variáveis eu vou tentar eliminar? Porque as duas estão erradas aí. Nenhuma das duas são inteiras. Então, qual que eu vou primeiro? A primeira a gente fazer a que está mais afastada do limite. Esse aqui falta 0,25 para eu chegar num dos limites, né? Que é 2. E esse aqui falta meio. Então, essa aqui está mais longe do limite. Então, a que está mais afastada do limite viável, que seria do valor inteiro, é por onde eu começo. Então, eu vou tentar delimitar a variável x2, ela valendo um valor maior ou igual a 2 ou menor ou igual a 1. E justamente aí eu elimino essa parte entre 1 e 2, que é justamente onde deu o valor da minha x2. Então, aqui eu botei uma tarja aqui no meio, justamente para vocês verem que eu eliminei essa parte. Então, a minha resposta não pode estar em nenhum lugar dessa tarja aqui. Tá? Ou ela tem que ser, nesse caso, desse lado aqui, menor ou igual a 1. Então, toda a minha solução ela pode estar aqui. Lembrando também que ela tem que estar abaixo dessas duas linhas, né? Para o lado da origem, das minhas restrições, porque são restrições de menor ou igual. Então, toda essa parte é descartada, toda essa parte aqui é descartada. Era só a parte do meio que estava valendo e eu ainda tirei esse naco, né?
E aí a parte, no caso dessa restrição aqui de menor ou igual a 1, a minha solução fica restrita a essa área aqui, esse trapézio aqui. Tá? E nesse lado do EK, lembra que eu subdividi o problema, tem que ser maior ou igual a 2. Então, minha solução obrigatoriamente tem que estar dentro desse triângulo superior aqui. Tá? Bom, agora eu vou testar para essas duas coisas. Se eu quiser achar os valores, eu poderia jogar de novo num simplex, fazer tudo de novo, né? Ou depois eu vou mostrar para vocês no solver para fazer isso. Mas como a gente pode fazer isso na mão? Também é possível, tá? Basta vocês jogarem a variável como 2 exatamente no limite, né? Aqui 2, e pegar qual é a equação que dá essa reta aqui. Tá? A equação que dá essa reta, ela termina aqui em 3 quando x1 é 0. Ó, quando x1 for 0, é 3. Então é essa equação aqui. A segunda equação é essa reta aqui, mais horizontal. Tá? Então, nela, é só eu jogar aqui o valor de x2 valendo 2. Quando x2 vale 2, seria 3 vezes 2, 6. Passa para o outro lado, 9 menos 6. Tenho 3. E x1, então, seria 3 dividido por 2, seria 1,5. Tá? Então, tá aqui, ó, 1,5 da minha resposta. Tá? E, no caso, voltando aqui, né? Quando eu tenho x2 menor ou igual a 1, eu vou dar nessa outra reta. Então, quanto tem que valer nessa reta x1 quando x2 for 1? Dá para a gente ver aqui que vai ficar mais ou menos no 2,5, né? Aqui onde corta aqui, o x2 valendo 1, x1 valeria perto de 1,5. É só substituir na reta, na equação que dá essa reta aqui, ó, que é a primeira, né, das restrições técnicas. Então, se eu botar x2 igual a 1, tá? Passa para o outro lado, então, aqui fica 5. Então, x1 é igual a 5 dividido por 2, dá os 2,5. Tá? Então, aqui, ó. Para essa alternativa, eu tenho 2 e 1,5. Para outra alternativa de x2 valer menor ou igual a 1, então eu testei com x2 valendo 1 e x1 vai para 2,5. Essas duas soluções respeitam as restrições. E aqui entraram essas bolinhas verdes, ó, justamente para mostrar onde é que deram essas soluções, cada uma delas. Eu falei para vocês, toda vez que a gente subdivide o problema, a gente piora um pouco a função. Então, a minha função de maximização, eu tinha inicialmente 12,75. As duas respostas deram menor que 12,75. Uma deu 12,5 e a outra deu 11,50. Tá? E, mesmo assim, nenhuma delas obedeceu a restrição das variáveis, porque eu ainda tenho x1 aqui que não é inteiro. Então, essas são respostas relaxadas e que não são válidas para o meu problema ainda. Tá? Então, nesse caso, eu vou ter que subdividir cada um desses problemas de novo, vou limitar outra área. Tá? Aqui, como o x2 ele já é inteiro, nesses dois casos, o que eu vou limitar agora é x1. Tá? E qual que eu vou fazer primeiro, esse ou esse? Sempre tentem fazer o que eu tiver uma função melhor, né? O valor da função objetivo. Como eu quero maximizar, esse aqui é 12,5 e esse aqui é 11,5, então eu vou tentar no 12,5 primeiro. Tá? E aí, porque daí eu tenho chance de achar a resposta antes. Não adianta fazer todo esse lado se é aqui que vai dar a resposta e ela é melhor do que esse lado daqui, né? Então, eu não tenho por que começar por esse lado. Tá? Então, vou fazer a mesma coisa aqui. E aqui, então, eu vou delimitar o x1 valendo menor ou igual a 1 ou maior ou igual a 2. Então, justamente, eu vou tirar entre 1 e 2 de x1. Então, eu vou ter mais um retângulo aqui para mostrar que eu não posso pegar nenhuma parte dessa área aqui. Então, vamos para o próximo slide. Então, essa parte aqui, tá? Que é a área que foi retirada. E agora eu vou fixar o valor de x2 sendo maior ou igual a 2. E nesse caso, já deu inviável aqui, né? Por que isso? Se eu quiser fazer o x2 igual a 2, x1 igual a 2, desculpa, maior ou igual a 2, então o x1 está aqui. Ele tem que ser daqui para fora, tá? Para esse lado.
Só que aqui nesse ponto a reta que foi coberta aqui, né? Mas a reta que dá a resposta é essa aqui, tá? Então, aqui, para eu pegar essa reta aqui, ela nem aparece, ela está sendo coberta por essa área aqui. Então, ela é inviável. E se eu pegar qualquer valor maior que 2, eu estou pegando valores para cá. Então, nenhuma parte dessa área aqui é viável. Se vocês substituírem esse valor aqui, tentar encontrar x2 a partir de x1 aqui na equação, vocês vão ver que não vai dar uma solução factível, ele vai passar aqui. Então, por exemplo, aqui x2 era 2 e x1 é 2. Se eu substituir x2 é 2, x1 é 2 também, vai ser 4 mais 6. Aqui daria 10, que não é menor que 9. Então, eu já não respeito uma restrição. Tá? Então, essa solução aqui é inviável. Tá? Porque a solução que eu encontraria ela dá fora da zona que eu posso ter uma solução viável. Do outro lado, quando x1 vale 1, ou menor ou igual a 1, né? Qualquer outro valor, mas aí eu tento sempre com 1, que é o limite superior. É justamente para ver onde é que isso aqui intercepta essa nossa linha aqui, que é a nossa restrição. Agora não me lembro qual delas, essa aqui, né? Essa, a segunda restrição. Então, é só jogar o valor aqui, x1 valendo 1. Então, quando x1 vale 1, onde é que ele intercepta nesse pontinho verde aqui? Tá? Se vocês olharem, deu ali em 2,33 foi colocado aqui, né? Então, é só jogar x1 igual a 1 nessa equação aqui, que vocês vão encontrar esse valor de 2,33. E aí, para esse valor aqui, eu encontrei, então, uma função objetivo, jogando 1 e 2,33 nessa função de maximização, eu achei 12,33. Tá? É uma solução que piorou, aqui era 12,5, piorou um pouquinho. Tá? Mas ela ainda não é uma solução que obedece às restrições dos valores inteiros. Então, ainda tenho uma solução para abrir mais aqui, valendo a função de maximização valendo 11,50 e aqui outra valendo 12,33. Essa aqui o valor está mais elevado, eu quero maximização, então abro essa aqui primeiro. Então, a mesma coisa. Aqui, então, eu tinha 2,33, eu vou testar os limites valendo menor ou igual a 2, o x2, ou maior ou igual a 3. Tá? Então, vamos para o próximo. Então, abrir de novo. Aqui, então, vou fazer o teste com o x2 valendo 3. Então, o x2 aqui valendo 3, que é exatamente nessa linha aqui. E onde ele intercepta essa linha. Na verdade, exatamente nesse ponto, só tem esse ponto. Se eu substituir aqui x2 igual a 3 nessa equação, tá? Seria colocar aqui, então eu vou achar que x1 tem que valer 0. Nessa equação aqui. Então, x1 tem que valer 0. Então, essa é uma das respostas. Quando x2 vale 13, x1 é 0. Tá? E aqui, do outro lado, a mesma coisa. x2 valendo maior ou igual a 2. Tá? Lembrando que eu já sabia que ele não podia ser menor do que 2. E aqui ele tem que ser menor ou igual, então ele vai ter que ser exatamente igual a 2. E ver onde ele acha a outra reta. Né? Para terminar, eu tenho aqui exatamente esse ponto verde, tá? Que eu tenho x1 igual a 0, x2 igual a 3, e a minha resposta dá 12. Tá? Ela é uma solução incumbente agora, porque ela é uma solução viável e os valores são inteiros. Essa pode ser a solução do meu problema, mas eu vou fazer o outro lado também. Onde x2 tem que ser menor ou igual a 2, eu já sabia que ele tinha que ser maior ou igual a 2, porque ele vem daqui, né? Que eu disse que x2 tinha que ser maior ou igual a 2, todas as restrições que eu vou achando no caminho dessa árvore aqui, ela continua valendo até o final. Então tem que ser maior ou igual a 2 e menor ou igual a 2, então só pode ser exatamente igual a 2. Se eu substituir na equação aqui o x igual a 2, eu vou achar, então, em cima da reta lá, o x1 igual a 1. E com esses valores, jogando na função de maximização, eu tenho a função retornando 11, que também é uma solução incumbente. Eu tenho as duas variáveis inteiras e a minha função de otimização aqui é 11. E aí, se as duas são incumbentes, se essa aqui
é menor do que essa, então essa aqui é melhor para mim. Tá? Eu fico com essa solução? Fico porque ela é melhor do que essa. O resto aqui, essa deu inviável, aqui eu abri até o final, cheguei na resposta, não tem mais o que abrir. A única que eu tenho para abrir ainda é essa aqui. Mas como eu já achei uma melhor, e a gente sabe que toda vez que abre a gente sempre piora isso, então não tem chance de eu abrindo isso aqui, testando os outros limites, de eu achar algo melhor que isso. Se isso aqui tivesse dado, só uma hipótese, né? Se isso aqui tivesse dado inviável também, se a solução não fosse válida, então desconsiderando ela, e eu tivesse essa é uma solução válida, mas essa aqui é um pouquinho melhor que ela. Eu teria que abrir aqui para ver se eu não acho uma coisa entre 11,5 e 11. Então, aqui abrindo, talvez eu achasse alguma coisa melhor do que essa e válida. Então, eu teria que abrir. Tá? Mas aqui, no caso, como eu já tenho uma melhor do que essa, não adianta eu abrir essa. Então, a minha resposta seria essa aqui. Tá? 0x, x1 igual a 0, x2 igual a 3 e a função valendo 12. Tá? Então, aqui tem mais uma explicação disso que eu falei, até terminar, né? Eu coloquei bastante coisa. Hein? Ó, aqui não vai mais ser bifurcada a solução. Então, eu achei certinho, está marcado lá. Então, solução ótima, qual foi achado. A gente pode fazer isso aqui também aqui no Excel. Vou tentar montar isso aqui usando o Solver. Então, eu tenho minha variável x1, minha variável x2, tenho o limite, tá? E aqui eu tenho o valor das variáveis. Lá era só para eu saber onde é que está cada uma das variáveis, né? Mas o valor dela é o que eu vou colocar aqui. Então, os valores vão ficar aqui. Tá? Aqui vai ter minha matriz que eu vou montar de acordo com a função. Então, aqui, x1, que é nessa linha aqui, né? Para essa equação, o coeficiente é 2. x2 para essa equação, o coeficiente é 1. E o limite aqui é 6. Nesse caso aqui, também 2, 3 e o limite 9. E aqui, 3x1 mais 4x2. E aqui eu vou ter o resultado da minha função, que é de maximização. Vou botar um max aqui. E aqui vai ser o valor de cada uma das funções. Tá? Então aqui, lembra que eu mostrei para vocês como usar aquele somar produto, né? Então, eu vou selecionar aqui da minha equação quais são os coeficientes das variáveis. Opa, somar produto. Aqui os coeficientes das minhas variáveis e ele vai multiplicar por o que tiver aqui, que por enquanto a gente vai colocar 0. Tá? Para eu poder arrastar isso, eu vou fixar então o valor que está em x1 e x2. A gente já fez isso, então a gente já sabe como é que tem que proceder. Tá? Agora a gente vai resolver no solver, né? Solver. Onde está a minha função que eu quero maximizar? Está aqui, a resposta, né? Ela é uma função de maximização. Onde é que estão as células das variáveis? Estão aqui. O que vai valer x1 e x2. E as minhas restrições. Minhas restrições é que esse valor, que é o resultado dessa equação, desse lado aqui, tem que ser menor ou igual ao limite, que é 6. Tá? Então, menor ou igual já está certo. E o limite que eu coloquei aqui. Tá? Aí o próximo, essa outra restrição. Então, a equação está desse lado. Tem que ser menor ou igual a 9. Menor ou igual já está certo, 9 está aqui. Tá? Adicionar. E aqui vou selecionar o simplex. Mandar resolver. Tá? Ele apareceu aqui, ó, 1,5 e 2,25, a resposta 12,75. Exatamente o que a gente tinha lá no começo. Ó, 1,5, 2,25, 12,75. É a resposta relaxada. Aí, essa aqui é a minha solução de nível 0, vou botar aqui, né? S0, a solução original. Tá? Vou botar quanto vale x1, quanto vale x2 e quanto vale a minha função de maximização. Tá? Então, x1 é 1,5.
x2, opa, x2 é 1,5, né? x1 é 2,25, x1 é 1,5. Isso aqui é só para a gente montar aqui e saber como foi a evolução do problema. Tá? E aqui a minha função de maximização é 12,75. Tá? A gente sabe que isso não está certo, porque não, aqui as minhas variáveis não são inteiras, né? Eu vou botar aqui quais são as minhas restrições, né? Então, aqui a gente só usou que x1 tem que ser maior ou igual a zero e que x2 tem que ser maior ou igual a zero, porque são características desse tipo de problema. Lembra que as variáveis sempre têm que ser positivas. Tá? É a única coisa que a gente usou. Bom, como eu vou subdividir isso e eu vou começar com x2, então eu vou chamar isso aqui de S, vou colocar o zero, porque é a partir da minha solução original, ponto 1 e S0.2. Tá? Eu vou ter que subdividir em 2. Então, em vez de aquela forma mais gráfica que a gente está fazendo, a gente vai trabalhar só dessa forma aqui. Então, eu vou subdividir esse aqui. Tá? E aqui, eu vou colocar aqui que no nosso x2, minhas restrições já estavam aqui, x1 e x2. Aqui, nesse caso, meu x2, além de ser maior ou igual a zero, ele também vai ter que ser x2 menor ou igual a 1. Lembra que eu vou aqui vou testar com 1, né? E aqui ele tem que ser maior ou igual a 2. Então, para ele testar menor do que 1,5 e maior que 1,5, né? Só que se ele é maior ou igual a 0 e maior ou igual a 2, eu não tenho por que manter o maior ou igual a 0. Se ele tem que ser maior ou igual a 2, ele não pode ser menor, né? Então não adianta eu manter esse. É só fazer isso aqui. Então eu tenho minhas duas restrições e esse eu vou testar com 2. Bom, então aqui eu subdividi o problema original, que era a solução relaxada, que não obedecia às restrições dos números das variáveis x1 e x2 serem inteiras, e eu retirei esse intervalo onde deu a variável com valor de 1,5, né? Ou seja, ela não pode ter nenhum valor entre 1 e 2, que compreende o intervalo onde está esse valor. Então, vou testar ele com essa variável valendo menor ou igual a 1 ou maior ou igual a 2. Então, vou testar isso usando o solver aqui. Tá? Então, aqui a gente já tem as restrições dele normal para a solução relaxada. Tá? Aí eu vou adicionar aqui mais uma restrição, que é a variável x2, ela tem que ser, nesse meu primeiro caso, menor ou igual a 1. Então, menor ou igual já está ali, vou colocar um 1 aqui. Tá? Tem uma restrição nova. E vou mandar resolver. Tá? Aí ela apareceu, 1 e 2,5. Então, aqui, x1 valeria 2,5. E a minha resposta para esse caso seria 11,5. Ok, essa é uma das soluções. E essa outra que tem a restrição maior ou igual a 2. Vou lá no solver e vou alterar isso aqui. Então, em vez de menor ou igual, vai ser maior ou igual. E aqui o valor que é 2. Então, alterei e vou mandar resolver. Então, ele deu aqui, ó, 2 e 1,5. x1 valendo 1,5 e a minha solução valendo 12,5. Se a gente olhar, tá, como eu já abri essa solução e ela não é uma solução válida, então não tem por que voltar nela mais. Então, para facilitar, eu vou botar uma cor cinza aqui para a gente saber que não precisa voltar nessa solução. Tá? Mas, se a gente olhar aqui, ó, essa separação que a gente fez, né, a variável valendo menor ou igual a 1 ou maior ou igual a 2, deu exatamente os valores que a gente achou, 12,5 e 11,5, aqui valor de x1, 1,5 e 2,5. Tá? Então, deu exatamente essas duas linhas. Tá? Então, lembra qual deles eu vou abrir de novo? Eu vou abrir o que tem o valor maior, que é 2,5. Tá? Então, a próxima solução que eu vou tentar fazer aqui vai ser essa aqui que eu vou tentar abrir. Tá? Vai ser solução original ponto 2.1 e ponto 2.2. Tá? Vou apagar isso aqui. Então, eu já tenho essa restrição maior ou igual a 2 para x2.
Agora, eu não sei quanto vai valer x2, porque eu vou limitar x1 agora. Que tinha dado 1,5, agora eu vou testar ele x1, além de ser maior ou igual a 0, x1 tem que ser menor ou igual a 1. Então, vou testar com um limite de 1. Ou ele tem que ser maior ou igual a 2. Então, não tem por que eu manter o maior ou igual a 0. Vou botar maior ou igual a 2. E aqui, vou colocar 2. Então, nesse nosso caso aqui, que dados solver. Tá? Eu já tenho a minha restrição e eu vou manter ela. x2 tem que ser maior ou igual a 2. Agora eu vou adicionar outra restrição dizendo que x1 tem que ser menor ou igual a 1, que é esse meu primeiro caso aqui, da S0.2.1. Tá? E mando resolver. Para esse caso aqui, x2 vale 2,333, vou botar só 3 casos depois da vírgula, e aqui 12,333. Bom, já tem uma solução aqui. Esse outro caso aqui é quando eu vou alterar, né? É quando x1 tem que ser maior ou igual a 2. Mando resolver. Ó, solver não encontrou uma solução viável. Ele dá um aviso. Tá? Então, para esse caso, seria 2 e 2 aqui, né? Mas eu nem vou botar o outro 2 nem nada. Eu vou dizer, essa não é uma solução viável. Eu limitando aqui x1 tem que ser maior ou igual a 2, x2 maior ou igual a 2. Isso não é possível no nosso problema. Tá? Então, aqui eu vou pintar de vermelho. Esse aqui eu não preciso mais ver. Se a gente voltar lá na nossa apresentação, quando eu tentei abrir aqui, ó, esse caso deu inviável. E esse outro deu 1, 2,33, 12,33. Exatamente o que a gente achou aqui. Como eu já abri a 2 nas duas soluções, esse aqui eu não preciso mais voltar. Então, vou colocar aqui como cinza. Agora eu posso abrir esse ou esse. Então, vou abrir o que tem a solução maior, né? O valor da função objetivo maior, que é esse aqui. Né? Porque o outro vai diminuir mais ainda, então aqui eu tenho mais chance de achar uma resposta. Vou abrir essa solução aqui, com essas restrições. Vou colocar aqui então. Ponto 1, ponto 2. Vamos apagar aqui. Tá, nesse caso, eu estou abrindo essa aqui, o que eu quero limitar é essa variável. Então, era 2, ele tem que ser, o x2 tem que ser menor ou igual a 2. Então, aqui, se eu botar x2 menor ou igual a 2, né? Ou maior ou igual a 3. Nesse caso de menor ou igual a 2, ele tem que ser maior ou igual a 2, ele tem que ser menor ou igual a 2. Ou seja, eu posso dizer só que ele tem que ser igual a 2. Essa é a minha restrição. Tá? Vou colocar aqui o valor 2 e a gente vai testar. Então, aqui, ó, em vez de ser maior ou igual a 2, eu vou botar exatamente igual a 2. Mando resolver. Opa. Esqueci de mexer na outra, né? Esse outro aqui, para essa função aqui, seria menor ou igual a 1. Tem que montar exatamente essas restrições que estão aqui. Tá? Menor ou igual a 1 e o outro exatamente igual a 2. Mando resolver. Ó, deu 2 e 1. Então, boto 1 aqui. E a minha resposta deu 11. Opa, essa é uma solução incumbente. Tá? Ela pode ser a solução do problema. A gente não tem certeza ainda. Vamos fazer esse outro. Qual é a restrição desse aqui? Que tem que ser maior ou igual a 2 e maior ou igual a 3. Então, não tem por que manter o maior ou igual a 2. Só maior ou igual a 3. Lembra, né? Tem que ser menor ou igual ao valor que está aqui inteiro, né? Era 2,5, tem que ser menor ou igual a 2 ou maior ou igual a 3. Então, vou botar maior ou igual a 3. Aqui já coloco 3. Vamos executar aqui o solver. Com o x2, em vez de ser igual a 2, eu vou alterar para maior ou igual a 3. A outra restrição fica igual, mando resolver. Ele deu 13,0. Então, 0, aqui 12.
Também as duas variáveis são inteiras. É uma solução factível e deu uma resposta. Então, eu vou colocar aqui essa solução também como incumbente. Tá? Essa aqui era inviável, botei de vermelho. Como eu já abri essa aqui em duas, eu posso pintar ela de cinza. Não preciso voltar mais nela. Tá? Eu só tenho mais uma para abrir, que é essa. Ó, essa eu já abri, essas duas eu já abri. Essa aqui foi infactível e essas duas já executei. E elas são inteiras, eu não tenho mais o que abrir. Só teria essa para abrir. Só que essa aqui deu 11,5, eu já achei uma de 12, que é melhor. Então não tem por que abrir essa outra. Então minha resposta, no fim das contas, é essa aqui. Então vou marcar aqui uma borda para a gente ver. Tá? Que essa é a solução. Tá? Bom, tem forma mais fácil de fazer no Solver? Tem. Mas assim, para vocês fazerem a avaliação, eu quero os passos. Eu quero que vocês me digam cada um dos passos. Pode ser desenhando da forma que está aqui na apresentação, fazendo essa árvorezinha. Pode ser assim. Eu quero saber quais os passos, quais os limites que vocês testaram, abriram para quais condições, né, um por um. Mas aqui no Solver a gente tem uma forma para vocês confirmar se está certo. Na prova é útil, né? Vocês podem ver se a resposta que vocês acharam é a verdadeira, mas não vai servir para vocês fazerem a resposta para mim. Até porque ele dá tudo pronto, né? Eu quero saber se vocês entenderam o processo. Tá? Como eu poderia fazer? Vou excluir essas duas condições que eu botei aqui. Lembra, né? Se eu executar aqui a solução relaxada, e aquela sem eu verificar se as variáveis são inteiras. Mas aí eu vou no solver e vou adicionar aqui essa variável, que é o x1. Tá? Pode até ser as duas junto, né? Essas duas variáveis aqui, eu quero que as duas sejam int. E adiciono. Então ele colocou aqui, essas duas variáveis têm que ser inteiras. Se eu mandar resolver, ele vai aparecer, ó, 0 e 3, para x1 e x2, e a resposta 12. Exatamente o que a gente achou. Tá? Então, vocês podem fazer isso na prova para ver se está certo, mas na prova eu quero que apareçam os passos ou dessa forma, ou fazendo com análise do modo gráfico, aparecendo dessa forma. Vocês escolhem. Tá? A mesma coisa nas outras questões, né? Se eu pedir para vocês resolver pelo método gráfico, não tem muito o que fazer. Vocês vão ter que montar um gráfico e mostrar. E o que vocês tiver que fazer pelo Simplex, vocês podem até confirmar usando o Solver, para ver se vocês acharam a resposta correta. Mas eu quero que vocês mostrem passo a passo a tabela do Simplex lá, né, qual é o pivô, quais as alterações, monta a tabela de novo. Exatamente como a gente fez em sala de aula, né, nos nossos encontros aqui, e como está no vídeo que eu fiz lá, está disponível para vocês. Provavelmente vocês vão ter dúvida aqui. Tá? Se vocês tiverem alguma dúvida específica agora, de alguma etapa que vocês não entenderam, pode perguntar, pode abrir o microfone e perguntar. Tá? O conteúdo para a primeira prova é esse. Então, vão ser 3 questões, uma pedindo modo para resolver pelo método gráfico, outro pelo Simplex, e outro é uma questão desse tipo aqui que a gente está vendo agora, quando as variáveis são inteiras. Lembrando que eu poderia ter mistas. Aqui eu tenho tanto x1 quanto x2, elas são inteiras, mas eu posso ter problemas com variáveis, algumas reais, sem essa limitação, outras podem ser inteiras, no mesmo problema. Né? Aqui eu defini que as duas são inteiras. Se eu não tivesse as duas, se eu só tivesse uma, na hora que eu fiz, por exemplo, só x2 tivesse que ser inteira, na hora que eu testei esses dois limites, esse aqui deu esses valores quebrados, mas já é a resposta, porque essa não precisa ser inteira. Tá? Aqui eu botei as duas como sendo inteiras, já para a gente testar bem o método, né? Mas existem problemas mistos. Mas para vocês eu não vou pedir misto na prova, vou pedir só inteiro mesmo. Tá? Bom, então fica aberto agora para vocês perguntarem sobre esse conteúdo que a gente viu hoje, tá? Que vai estar disponível, tanto a apresentação quanto o que eu fiz aqui no Excel, quanto o vídeo depois, né? O que a gente vem fazendo sempre. E também sobre outras questões qualquer. Lembrando que eu já coloquei as respostas de todas as questões que aparecem nas apresentações, nos arquivos, né, que eu fiz do conteúdo. Tinha várias questões lá, todas elas eu coloquei resolução pelo método gráfico e pelo método
simplex, tá? Tem os arquivos do Excel lá, todos montados. Eu não coloquei, eu acho que só uma pelo método gráfico, porque tinham 3 variáveis, né? Eu já falei da limitação do método gráfico, mas todas têm a resposta. A única coisa que eu não coloquei a resposta ainda, vou colocar ainda hoje, é o problema aquele zumbi que eu dei extra, né? Que era para resolver pelo método gráfico. E não coloquei nenhuma resposta, porque a gente não tinha exercício desse tipo de questão. Eu vou colocar mais 2 questões assim para vocês fazerem, né? E já vou colocar as respostas também, montadas dessa forma que eu mostrei aqui para vocês agora, tá? E então fica aberto aí para vocês perguntarem, dúvidas sobre os exercícios anteriores também. Fiquem à vontade.